O próximo exemplo que a gente tem aqui, ó, é f de x é igual a x mais 2 dividido por x menos 3, tá? Eu quero saber se isso aqui é injetora e sobrejetora, e em caso positivo, qual que é a função inversa, tá? Pausa o vídeo aí. Opa, pera aí, esqueci aqui do domínio e do contradomínio, né? Essa f aqui, ela tá definida, então, nos reais menos o 3, e o contradomínio dela vai ser os reais menos o 2. Tá bom? Pausa o vídeo aí e dá uma tentada. Bom, então vamos testar aqui se essa função ela é injetora primeiro. Vou pegar aqui que o meu f de x1 é igual ao f de x2 e que, portanto, x1 mais 2 dividido por x1 menos 3 vai ser igual a x2 mais 2 dividido por x2 menos 3. Passando esse denominador para lá, multiplicando, e esse aqui para cá, multiplicando, o que a gente vai ter? Ó, x1 mais 2, que multiplica x2 menos 3. Isso aqui é igual a x2 mais 2, que multiplica x1 menos 3. Tá? Fazendo a distributiva aqui, a gente chega aqui x1, x2 menos 3x1 mais 2x2 menos 6 é igual a x1, x2 menos 3x2 mais 2x1 menos 6. Beleza? Então, como aqui a gente tem x1 e x2 dos dois lados, a gente pode cortar. E aí você chega aqui, menos 3x1 mais 2x2 é igual a menos 3x2 mais 2x1. E passando esses menos 3 para o outro lado aqui, somando, a gente tem aqui que 5x2 é igual a 5x1, que, portanto, x1 é igual a x2, tá? Então, essa função aqui, ela é injetora. Vamos ver se ela é sobrejetora agora, ó. Para isso, a gente vai isolar o nosso x. Então, vou pegar isso aqui e passar para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho yx menos 3y é igual a x mais 2. Eu vou deixar todo mundo que está multiplicando por x de um lado só, tá? Vou passar esse x para cá, então, ó. Então, eu vou... E esse menos 3y para o outro lado. Yx menos x é igual a 2 mais 3y. Então, x que multiplica y menos 1 é 2 mais 3y. E agora eu vou passar esse cara aqui dividindo. Então, eu tenho que y é igual a 2 mais 3y dividido por y menos 1. Bom, galera, como vocês podem perceber aqui, se você colocar y igual a 1 aqui, ó, não vai ter x, tá? Então, a gente não pode ter o y igual a 1 no nosso contradomínio, tá? Eu fui fazer de cabeça aqui e eu acabei errando, mas aqui era para ser 1, ó, tá? Agora que eu tirei o 1 do meu contradomínio, ó, então eu não preciso me preocupar que esse y vai valer 1. Isso significa que qualquer outro valor que eu pegue de y que não seja 1, vai ter um x correspondente, tá bom? Então, essa função aqui, ela é sobrejetora, tá bom? Perdoem o erro aqui, é que eu fui fazer de cabeça aqui, antes de resolver. Mas agora que eu resolvi, que eu vi que aqui a gente tinha que desconsiderar o 1 para que ela fosse sobrejetora, tá bom? Então, achei que ela é injetora e sobrejetora, o que eu faço agora? Eu troco o meu x por f menos 1 de y. Eu tenho que a função inversa vai ser 2 mais 3y dividido por y menos 1. Beleza, galera? Bom, galera, então a gente já descobriu aí como é que faz para ver se uma função é inversível.
e ela sendo inversível, como faz para encontrar a função inversa dela, tá bom? Agora a gente vai ver aí algumas propriedades, tá? Algumas propriedades e teoremas aí da função inversa, ó. A propriedade que a gente tem aqui, ó, pessoal, é que os gráficos da função f e da f do menos 1, eles vão ser simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3, ó. Então, vamos lá, vamos entender isso. Eu vou colocar aqui, tá, na tela essa propriedade, tá? E eu também vou colocar aqui a demonstração para quem tiver interesse em dar uma olhadinha nessa demonstração, tá? Então, vou cortar aí pro... Beleza? Mas, ó, a demonstração não é muito importante, tá? Vamos se atentar aí à utilidade disso aqui, tá? Então, se você tem aqui uma função assim, ó, tá? A inversa dela, você vai pegar aqui a sua bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Isso aqui, então, era para ser a bissetriz, tá? A bissetriz é a função identidade, y é igual a x, tá? Passa aqui cortando em 45 graus os eixos. A função inversa aqui dessa f seria assim, ó. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso. Tá? Então, aqui em laranja a gente tem o f menos 1. Tudo bem? Ó, pessoal, outro exemplo. Se você quer pegar aí uma função de segundo grau, por exemplo, essa função aqui, ó, x ao quadrado, tá? Eu vou falar assim que o meu domínio e o meu contradomínio vão ser só números positivos, tá bom? Então, eu vou falar isso para que ela seja bijetora, tá bom? Então, essa parte da função aqui a gente vai desconsiderar e esse contradomínio aqui também, tá? Como agora a gente só está trabalhando nos positivos, essa função aqui ela é inversível e a função inversa dela vai ser a raiz de x. Como a gente está só nos positivos, você não precisa colocar mais ou menos raiz de x, você vai colocar só raiz de x, tá bom? Então, vamos traçar aqui a reta y é igual a x, e desenhar agora o gráfico da função inversa do x ao quadrado. Seria isso aqui, ó. Tá? Porque ele é simétrico em relação à bissetriz aqui. Tá? Por isso que esse gráfico aqui é o gráfico da raiz de x. Então, o gráfico da raiz de x nada mais é do que o gráfico da função x ao quadrado colocado dessa forma, beleza? Se você prolongar aqui essa curva, ó, tá vendo que não vai... Se isso aqui continuasse, ó, ela deixaria de ser função. Por isso que a raiz, como ela é uma função, ela só dá o número positivo, ó. Porque se ela desse o número negativo também, ela não seria função, tá? Então, é isso aí. E, bom, galera, agora vamos para os teoremas aqui, ó. Tá? O primeiro teorema que a gente tem, ele diz o seguinte: se f é bijetora de A em B e f menos 1 é inversa, então, ó, o f menos 1 do f de x vai ser igual a x e o f do f menos 1 de y vai ser igual a y, tá bom? Basicamente, o que esse teorema está falando é que se você pegar a sua função e compor ela com a função inversa,
você vai neutralizar, né? Você vai neutralizar aí o efeito delas, tá? Então, qual que seria a demonstração disso aqui, ó? Vou colocar aqui, demo. Bom, pessoal, vamos para essa demonstração, né? A demonstração diz o seguinte: se você pegar qualquer x pertencente a A, ó, e escrever a função composta aqui, da inversa com a função normal, ó, f de menos 1 de f de x vai ser igual, ó, como f de x é y, isso aqui de cima vai ser igual a f menos 1 de y. E f menos 1 de y é quem? É x. Então, você conclui que f menos 1 de f de x é x, ó. Beleza? Da mesma forma que se você pegar qualquer y pertencente a B e escrever f de f menos 1 de y, isso aqui que está aqui dentro é x. E f de x vale y. Então, você pode falar que isso aqui é igual a y, tá bom? Então, essa seria a demonstração desse teorema. Compor a função com a inversa vai resultar no próprio número, tudo bem? Bom, galera, o próximo teorema que a gente tem aqui, ele diz o seguinte, ó. Se você tem aí uma função f de A em B e uma g de B em C, e as duas são bijetoras, então a função inversa da g bola f, então você calcula a g bola f e tira a inversa, vai ser igual à composição das funções inversas f e g, tá bom? Nesse caso aqui, ó, como a g bola f, ela leva de um x para um z, a inversa ela vai levar de um z para um x, né? E aqui é a mesma coisa, ó. A função inversa de g, ela leva de um z para um y. Então, a gente vai colocar aqui de z, tá bom? Vamos ver, então, a demonstração desse teorema. Vou fazer aqui em cima. Então, ó, o que a gente sabe? A gente sabe que f de x é y e f menos 1 de y é x. A gente também sabe que g de y é z e que g a menos 1 de z é y, tá? Quem que vai ser, então, a minha função g bola f de x? A função g bola f de x vai ser igual a g de f de x, né? Que seria, então, g de y, que é igual a z. Tudo bem? E como tanto f e g são bijetoras, ó, a nossa função composta aqui, g bola f, ela vai ser bijetora também. Então, a função inversa dela, ó, a inversa da gof de z vai dar x, tá bom? E essa função aqui, se a composta está definida, se essa composta aqui está definida de A para C, então essa inversa aqui, ela vai estar definida de C para A, tudo bem? Então, a gente achou aqui que g bola f menos 1 é x. Então, agora a gente tem que achar a mesma coisa para isso, ó. Então, a gente tem f menos 1 de g menos 1 de z. Quem que é g menos 1 de z? É y. E quem que é f menos 1 de y? É x, tá? Então, aqui, ó, a gente encontrou a mesma coisa, tá? Então, essas duas coisas aqui são idênticas. Se você quer achar a inversa da composta g bola f, basta compor a função inversa de f com a função inversa de g, tá bom? Esse aqui que era o teorema. Bom, galera, vamos fazer um exemplo desse aqui. Para fazer um exemplo dele, eu vou pegar duas funções aqui. Por exemplo, 2x mais 1, né? Então, a minha f de x aí vai ser 2x mais 1. E a minha g de y vai ser y menos 2, tá bom? Reais para os reais, reais para os reais. Então, vamos ver uma aplicação desses teoremas aí que a gente estudou
agora há pouco, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer aí para ver se elas são bijetoras, pausem o vídeo aí e testem, tá? Eu vou partir aqui do fato de que elas são bijetoras, até porque elas são aí do primeiro grau. E como elas são bijetoras, dá pra gente encontrar as funções inversas, tá bom? A função inversa da f, ó, se eu isolar o meu x aqui, ó, vou pegar aqui o y menos 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho a minha função inversa de f. E a g aqui, ó, eu vou ter que g menos 1 de z vai ser igual, eu vou isolar o y, eu passo menos 2 para o outro lado somando. Então, eu tenho z mais 2. Beleza? Agora, ó, vamos ver então o teorema 1, que a gente estudou aí da função inversa, tá? O teorema 1 fala o seguinte, que f menos 1 de f de x é x. Vamos ver se isso aqui acontece na prática, ó. Então, quem que é f menos 1 de f de x? Ó, vai ser f de x menos 1 sobre 2. E quem que é f de x? É 2x mais 1. Então, aqui eu tenho 2x mais 1 menos 1 sobre 2. Aí 1 corta com 1, fica 2x sobre 2, que é x. Tá vendo, ó? E o segundo teorema que a gente viu aí foi de que a função composta inversa, ó, é igual a f menos 1, g menos 1 de z. Vamos ver se isso acontece com esse exemplo aqui também. Então, quem seria a g bola f, ó? A gente tem g de f de x. Então, você tem que calcular aí g de 2x mais 1. Só que a g de 2x mais 1 vai ser o 2x mais 1 menos 2. Então, a gente tem aí que a nossa g bola f é 2x menos 1. E quem que seria a inversa dessa função aqui, ó? Você isola o seu x, tá? Passa o menos 1 para o outro lado e o 2 dividindo. Então, você tem aqui, ó, que gof mais 1 sobre 2 é igual a x. Então, esse gof a gente vai trocar por z e esse x a gente vai trocar pela gof inversa. Então, a gente tem que z mais 1 dividido por 2 é igual a g bola f menos 1 de z, tá bom? E agora, desse lado aqui, ó, eu vou calcular quanto que vale f menos 1 de g menos 1 de z, tá? Então, g menos 1 de z é z mais 2. Então, tem que calcular quanto que vale a f menos 1 de z mais 2. Aí, eu vou pegar esse z mais 2 e vou colocar aqui no lugar do y, ó. Então, eu vou ter aqui z mais 2 menos 1 sobre 2. Aí, eu chego aqui em z mais 1 sobre 2. Como vocês podem perceber, ó, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo numérico aí dos teoremas que a gente estudou. Esse aqui seria o teorema 1. E eu esqueci de colocar aqui teorema 2. Beleza, galera? Bom, pessoal, com isso aqui, a gente encerra aí o nosso capítulo de funções, tá bom? Então, a gente já fechou aí a matéria de funções, tá? Toda essa matéria, a parte teórica dela, pode ser consultada aí no Fundamentos da Matemática Elementar, lá o livro do IESE, que eu vivo falando, né? Que o volume 1 dele, que ele fala sobre conjuntos de funções, tá bom? Fala sobre conjuntos e funções. Então, pessoal, basicamente, o que a gente viu no nosso curso até agora, ó? A gente começou lá na semana de nivelamento, a gente estudou fatoração, produtos notáveis, MMC, MDC, equação de primeiro e segundo grau e tal. Isso aí foi o que a gente aprendeu nas 3 primeiras semanas, né? Aí a gente começou o curso de verdade estudando a matéria do ensino médio. Ou seja, a gente entrou aí, a gente começou a estudar conjuntos e funções. Aí
a gente passou aí pelo capítulo do 1 ao 10 do livro do IES, né? A gente estudou conjuntos, conjuntos numéricos, funções do primeiro e do segundo grau, função modular, né? A gente viu aí equações modulares e inequações modulares. Depois a gente estudou aí sobre a função x ao cubo, né? A gente viu ela bem por cima. Vamos falar mais sobre ela quando a gente estiver estudando funções polinomiais, tá? E isso daí é lá na parte de complexos. Quando a gente estudar complexos, a gente vai ver sobre funções polinomiais também, tá bom? E por fim, aí a gente estudou sobre função composta, sobre ejetora, injetora, bijetora e inversa, beleza? Então, galera, ó, da matéria de funções, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? O IESE ainda traz nesse volume um apêndice sobre equações irracionais, equações e inequações irracionais, tá bom? Eu vou estar preparando uma videoaula sobre isso e provavelmente eu vou postar ela semana que vem, na quinta-feira, tá bom? Amanhã eu vou estar tentando trazer a videoaula de trigonometria também, beleza? E no mais, era isso que eu tinha para falar, tá bom? Junto com essa videoaula aqui, vocês vão estar recebendo uma lista que vai ter aí sobre função inversa. E aí vocês façam essa lista e comentem aí nos comentários do vídeo do YouTube mesmo qualquer dúvida que vocês tiverem acerca da aula, da lista, que à medida do possível eu vou responder nesses comentários aí, tudo bem? Bom, galera, no mais, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? Abração aí, bons estudos.